de sangue, mas também a nossa família espiritual. Nós estamos trabalhando com o tema Famílias Alcançando Grandes Coisas. Como é um ano de portas abertas, em que nós clamamos a Deus para que Ele abra portas, é importante entender que nós precisamos também clamar pelas nossas famílias, para que Deus abra uma porta para a sua família, para que Deus abra uma porta para resolver alguma questão pendente na sua casa, ou para que Deus te abra uma porta para você começar a sua família, amém? Aí a pessoal que está sozinho, que está sem namorada, está na hora de pedir, né, alguém para Deus, tirando os adolescentes, porque adolescente não tem que namorar, porque não consegue nem se sustentar, não é? Muito bom, amém? Meus amados, hoje nós vamos falar sobre uma geração de Mardoqueus. Mardoqueu foi um homem que está descrito no livro de Esther, e nós vamos caminhar um pouco por essa história, por esse livro, um livro que tem como título do seu livro o nome de uma mulher, mas na minha concepção, Esther só seria Esther porque Mardoqueu existiu na vida dela. Talvez esse livro deveria mudar de nome para Esther e Mardoqueu, porque Mardoqueu tem um papel fundamental em tudo aquilo que aconteceu aqui. E essa mensagem é para que eu e você possamos entender que nós precisamos ser uma geração de Mardoqueus. Uma geração de pessoas que cuidam, encorajam, que não se conformam com a realidade, com a situação adversa. Mardoqueu teve coragem e encorajou Esther para que ela pudesse tomar uma atitude. E todo o povo judeu foi abençoado através desse homem e dessa mulher. E quando nós trazemos essa história para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós percebemos uma coisa: é preciso ter coragem para tomar atitudes que vão mudar a história da nossa vida, que vão mudar a história da nossa família. Meus amados, o maior inimigo de uma família não é a crise que se instala sobre ela, mas é a passividade que nós estamos diante dessa crise. A crise vai vir em algum momento, mas a maneira como nós vamos lidar com ela vai fazer toda a diferença. O livro de Esther, ele se passa no tempo do Império Persa. Judá, o reino de Judá, que era o reino dividido de Israel, o reino do norte, o reino do sul. Judá era o reino do sul. O reino do norte já havia caído já há muitos anos, e agora o reino do sul, Judá, havia caído pela Babilônia. Então Judá já não era mais um reino independente. Havia sido destruído pela Babilônia em 586 a.C. Pessoas foram levadas cativas e passaram a viver na Babilônia. E após isso, após muitos judeus serem levados para o exílio, começaram a viver naquele lugar. Porém, o tempo foi passando, e em cerca de 539, a Pérsia conquista a Babilônia. E agora ela assume o domínio mundial, porque Babilônia era a maior potência daquela época. Nabucodonosor era o maior rei da sua época. Os livros de história contam a trajetória de Nabucodonosor além da Bíblia. E agora a Babilônia é conquistada pela Pérsia. E a Pérsia se torna o maior império de sua época, assumindo então o domínio mundial. E os anos vão passando, e o rei Ciro então permite que os judeus retornem para Jerusalém. Aqueles exilados voltam para a sua terra natal, porém alguns judeus ainda permanecem espalhados pelo império. Isso é chamado de diáspora judaica, porque ali passaram-se tantos anos que as pessoas começaram a ter suas vidas, porque o cativeiro na Babilônia e depois na Pérsia não era como uma prisão. A pessoa não ficava em uma cadeia, em celas, não. As pessoas estavam ali, não podiam sair do lugar, estavam exiladas. É um exílio, você mora, você vive, você trabalha, mas você não tem liberdade, você não pode sair dali. E era o que aconteceu com os judeus. Eles então constituíram família,
profissão, residência. E os anos foram passando e gerações foram nascendo ali na Babilônia, que agora era o domínio persa. E chegamos então à história de Ester, que acontece em Suzã, que era uma das capitais persas. E durante o reinado de Assuero, que também é conhecido como Xerxes I, vai dizer que o rei, ele faz um grande banquete. E de repente ele, que tinha uma esposa muito bela, chamada Vasti, decide trazer a sua esposa para que todos pudessem ver e contemplar a sua beleza. Mas a rainha decide não ir. Ela decide recusar ao convite do rei. Então, com isso, ela é removida da sua posição de rainha. E o rei, então, ele decide escolher uma nova rainha entre tantas jovens do império. E todas as virgens, as jovens mais belas, foram levadas ao palácio, foram cuidadas, foram preparadas para que uma delas fosse escolhida. E aí que entra Ester. Ester, ou Hadassa, era uma jovem judia, e ela foi adotada por seu primo Mardoqueu. E você precisa guardar isso na sua memória. Ester foi adotada por Mardoqueu. Você pode repetir para gravar na sua cabeça? Ester foi adotada por Mardoqueu. Ester não era filha de Mardoqueu. Ester era prima de Mardoqueu. Mas ela havia perdido seus pais e Mardoqueu então adota Ester. E ali Mardoqueu dá algumas orientações para ela. E Ester, ela é escolhida rainha. Só que ela não revela a sua identidade, ela não revela que era judia, ela não revela a sua identidade judaica. Então, de repente, um homem chamado Ramã, ele vai então e arma uma cilada contra os judeus, e Mardoqueu, ele descobre. Então, ali, esse alto oficial do rei, Ramã, ele exige então que o rei, ele orienta o rei a fazer um decreto, a matar os judeus, exterminar todos os judeus do império, assim como Hitler tentou fazer na Alemanha nazista, no Holocausto. Aqui, séculos antes, já estava acontecendo a ameaça do extermínio do povo judeu. E nós estamos vendo isso na nossa atualidade, em que o Irã tenta exterminar os judeus da face da terra. Sempre foi uma luta do povo judeu para a sua sobrevivência. E Ramã fez tudo isso por conta de ódio, porque Mardoqueu não havia honrado Ramã como oficial, não havia dado a ele as felicitações. Então ali ele arma esse plano e Mardoqueu descobre. Então Mardoqueu, ele se veste de pano de saco e ele chora para que todos pudessem ver, e ele fica na frente do palácio, andando na frente do palácio. Então ele manda uma mensagem para Ester: você precisa fazer alguma coisa. E a resposta que ele tem é de que Ester não poderia fazer nada, porque a rainha não poderia se apresentar ao rei sem que fosse chamada, e isso poderia ser punido com a pena de morte. Ester hesita, ela não quer ir, porque ela tem medo de morrer. E aí começa a nossa história. Aí começa como a rainha não começa como a rainha no palácio, mas começa com um homem comum assumindo a sua responsabilidade. Não começa com uma rainha sentada no trono, começa com um homem comum. A história da sua família não vai começar com coisas grandiosas, começa com um homem e uma mulher comuns que lutam e se sacrificam para o bem-estar da sua família. A vitória da sua família começa com pequenos passos de homens e mulheres comuns. A sua família alcançará grandes coisas, mas através de você, da sua esposa, dos seus filhos. Nada começa grande
Nada começa grandioso, majestoso. E aqui começou com um homem simples, assumindo uma responsabilidade. Meu amado, minha amada, você tem uma responsabilidade, a sua família. O que você está fazendo com essa responsabilidade? Deus te confiou a sua família. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo? É nosso papel cuidar da nossa família. E eu quero trazer para você nessa noite 3 atitudes que podem mudar a história da sua família. 3 atitudes que eu aprendo com Mardoqueu, que pode mudar a história da sua família, e não só da sua família, mas da nossa família espiritual, que é a igreja. A primeira delas é: cuide da próxima geração. Esse é um papel meu e seu, cuidar da próxima geração. O texto, no capítulo 2 de Esther, verso 7, vai dizer: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Esther perde seus pais, fica vulnerável, fica sozinha, desamparada. Então Mardoqueu, um primo, toma para si a responsabilidade e adota Esther. Mardoqueu adotou Esther não porque alguém pediu, mas porque ela precisava. Ela necessitava de alguém. Ela precisava de alguém que a ajudasse naquele momento. E olha, nós precisamos olhar para a próxima geração e entender que eles precisam da gente. Eles estão necessitados da nossa ajuda, da nossa intervenção, do nosso auxílio. Então, meu amado, minha amada, seja o pai ou mãe espiritual daqueles que estão desamparados. Adote, seja esse pai, seja essa mãe. Não precisa ser de sangue, mas quantas pessoas na igreja estão precisando da sua ajuda? Olha, talvez um parente seu precisa ser adotado por você, porque talvez os pais dele não conseguem dar o suporte que ele necessita. Alguém da igreja, eu tenho certeza que alguns desses adolescentes estão precisando de pais e mães espirituais, porque a maioria deles não tem um pai e uma mãe na igreja. E eu posso dizer isso porque mês da família para mim sempre foi muito difícil, porque eu não tinha nem meu pai nem minha mãe na igreja, e eu ficava como um peixe fora d'água, todo mundo com as suas famílias e eu isolado. E quem aqui já passou por isso sabe como é difícil, sabe como é frustrante você estar numa gincana de família e você não ter família na igreja. Mas eu sempre tive pessoas que me adotaram. E se hoje eu estou aqui, foi porque Deus levantou pessoas como Mardoqueu, que me adotaram, que foram pais e mães espirituais para mim. E se não fossem essas pessoas, eu não estaria aqui. Já parou para pensar que você pode ser o Mardoqueu de alguém? E que esse alguém pode fazer algo tão grandioso como Esther? Talvez ser um pastor, talvez ser um missionário, um atleta, né, o Lucas. Quantas pessoas podem ter um futuro maravilhoso, mas precisam que hoje alguém se levante e diga: eu vou te adotar, vem cá para perto, vem comigo. Eu preparei uma frase para você guardar no seu coração. A próxima geração não precisa de pais perfeitos, eles precisam de pais presentes. E talvez seja esse o problema da sua casa. Seu filho não precisa de um pai com muito dinheiro no bolso, seu filho precisa de um pai presente. Seu filho não precisa de um pai com o carro do ano, seu filho precisa de um pai presente. Seu filho não precisa de um pai que não erra, de um pai que sempre vai acertar. Seu filho precisa de um pai que está do lado dele,
presente com Ele. E quantos pais e mães são negligentes na presença, no carinho, no cuidado, mas não falta nada dentro de casa, não falta comida, não falta roupa, tem internet, tem tudo. O seu filho não quer essas coisas são sua obrigação, é seu dever. O que os seus filhos precisam é a sua presença. O que os seus filhos precisam é você entender o mundo deles. O que seus filhos precisam é de um pai e uma mãe que, quando descobrem algo errado que seu filho fez, não simplesmente dão uma bronca, porque tem que dar uma bronca, mas que trazem para perto e dizem assim: olha só, a gente vai resolver esse problema. Agora, vamos resolver esse problema. Porque não adianta simplesmente apontar o dedo. Não adianta simplesmente levar a crítica, o castigo, a punição. Temos que dar a orientação, mostrar o caminho. Porque, meus amados, se nós não formos uma geração de Mardoqueus que está adotando as próximas gerações, o mundo vai fazer isso. O tráfico vai fazer isso. A droga vai fazer isso. Os vícios vão fazer isso. A sexualidade vai fazer isso. Enquanto a igreja não faz isso. Está na hora de levantarmos uma geração de Mardoqueus que vão adotar aqueles que estão desamparados. Quantos jovens estão destinados a uma vida longe de Deus por conta do seu contexto familiar? E às vezes a gente vê aquele jovem que ele tenta caminhar na igreja, mas ele não consegue. Meu amado, geralmente a nossa primeira ação e intenção é criticar. Não quer nada com Deus. Mas já parou para pensar no contexto familiar ao qual ele está inserido? E aí talvez agora na sua cabeça esteja dizendo assim: mas isso não justifica. A gente sempre fala isso, né? Isso não justifica, porque eu também fui assim. Somos pessoas diferentes. Se fôssemos todos iguais, eu seria o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Mas nós não somos iguais. Nós não lidamos com a vida da mesma maneira. E o contexto familiar atrapalha, sim, o desenvolvimento espiritual de alguém. O contexto familiar atrapalha, sim, o crescimento espiritual de um jovem, de uma jovem. Então, agora eu quero te convidar a olhar para a sua família. Porque talvez agora você só esteja olhando para a família dos outros. Para os jovens que não têm famílias na igreja, agora olhe para a sua família. Qual o contexto da sua casa? Seus filhos estão vendo em você um crente fiel? Seus filhos estão vendo em você um crente que realmente ama Jesus Cristo? Ou o seu filho está vendo uma pessoa de duas caras, e que na igreja é de um jeito, mas em casa é totalmente diferente? Quantas histórias nós ouvimos de meninas que falam assim: eu adoro meu pai quando está na igreja. Por quê? Porque na igreja meu pai não me bate, na igreja meu pai não é agressivo, na igreja meu pai não é isso, na igreja meu pai não é aquilo. Porque em casa sofre a ausência, sofre a violência, o abandono. E não só isso, eu não vou levar a esse extremo, mas às vezes pequenas atitudes. Como você quer que o seu filho tenha uma vida com Deus, se em nenhum momento ele te vê lendo a Bíblia? Já parou para pensar isso? Que o seu filho não tem amor pela palavra, porque ele pode ser que ele esteja vendo que você não tem amor pela palavra. Quantas vezes na semana o teu filho te vê abrindo a Bíblia e lendo? Então, meu amado, não reclame se o seu filho não está firme na fé. Se desde cedo você não deu exemplo dentro de casa. Então, olhe para o seu contexto familiar e veja se você está desenvolvendo um filho, uma filha que ama Jesus Cristo. Porque talvez ele está olhando para você, está vendo alguém com duas faces, que na igreja é de um jeito e em casa é de outro, que na igreja levanta as mãos, dá glória a Deus e aleluia, mas não consegue abrir a sua Bíblia no meio da semana.
Então não adianta exigirmos dos nossos filhos se nós não estamos dando exemplo. E ser pai ou mãe é entender o seu senso de responsabilidade. No verso 11 do capítulo 2, o texto vai dizer que diariamente Mardoqueu caminhava de um lado para outro do palácio, no pátio do harém, para saber como Ester estava e o que estava acontecendo com ela. Ester, ela fica durante um tempo no harém do rei, sendo preparada. Mardoqueu, ele andava diariamente para saber notícias de Ester. Olha o cuidado desse homem para com essa menina. Ela já havia ido para ficar aos cuidados do palácio. Mardoqueu não poderia entrar. Era o harém do rei, homens não entravam no harém do rei. Mas ele estava ali todos os dias, preocupado com a menina. Pai e mãe de sangue, pai e mãe espiritual, são aqueles que se preocupam e assumem o seu senso de responsabilidade. Diariamente Mardoqueu fazia isso, ele cuidava de Ester. Ele cuidava, todos os dias. E às vezes a gente chega em casa, faz tudo e não pergunta para o nosso filho, como foi o seu dia? Olha, Mardoqueu fazia isso diariamente. E ele nem tinha a oportunidade de falar com Ester, mas ele estava ali só para tentar pescar uma única informação se a menina estava bem. Precisamos ser assim. Uma geração de Mardoqueus que se preocupa com os nossos filhos, que se preocupa com os nossos filhos adotivos da igreja, que manda uma mensagem, que vê na rua até tarde e fala, vai para casa, né? Aí atrás, quando vê de noite, tá me olhando, né? Quando vê de noite, o que a gente faz? Vai para casa, se não é hora. Preocupação, cuidado. Não são nossos filhos de sangue, mas são nossos filhos espirituais. E se é estranho esse termo para você, Paulo chama Timóteo de seu filho na fé. Não é uma paternidade como pai e mãe de verdade, mas é o sentido, é o cuidado. Como um pai e uma mãe cuidam do seu filho, pais e mães espirituais cuidam dos seus discípulos. Então, meu amado, seja você uma referência para a próxima geração. Mardoqueu, ele continuou cuidando de Ester mesmo à distância. E no verso 20 do capítulo 2, vai dizer que Ester havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu. Ester continuava seguindo as orientações de Mardoqueu, mesmo não estando mais sobre a sua tutela. Sabe por quê? Porque Mardoqueu era uma referência para essa menina. Mardoqueu era uma referência. E essa menina fazia aquilo que Mardoqueu orientava ela. Talvez o seu filho, e aí eu digo talvez o seu filho não te obedeça porque ele não vê você como uma referência. E, meu amado, isso é muito triste. Isso é muito triste. Os nossos filhos precisam olhar para a gente como a sua referência. O meu maior desafio é que quando meu filho estiver grande, em um momento de dificuldade, ele lembre do pai e da mãe e ele venha nos procurar, entendendo que nós somos a referência para ele. A pior coisa que tem para um pai é saber que o filho não confia. A pior coisa que tem para um pai é saber que o filho não deposita sua confiança nele. Hadassah, Ester, continuava seguindo as orientações de Mardoqueu. Olha, você tem uma responsabilidade nas suas mãos de adotar filhos espirituais. Você tem uma outra responsabilidade nas suas mãos de ser uma referência para esses filhos espirituais e para os seus filhos de sangue.
Então, meu amado, minha amada, se você não foi uma referência até aqui, está na hora de quebrar esse negócio na sua família e ser uma referência que eles precisam. Se você até aqui não entendeu que você precisa ser uma referência para essa nova geração de adolescentes, de jovens, a partir de hoje seja essa referência. A partir de hoje seja um Mardoqueu na vida desses meninos e meninas, porque talvez o contexto familiar não está ajudando, talvez o contexto das amizades não está ajudando, e nós precisamos parar com essa mania de desconfiar de tudo e de todos. De tudo e de todos, e de todas as atitudes. Eu creio sinceramente que quando uma pessoa levanta as suas mãos para Jesus, ali ela está mudando de vida. E nós não somos e não estamos aqui para ficar julgando. Nós estamos aqui para ajudar a nova geração, para apontar o caminho que eles devem seguir e para corrigir os erros que eles fizerem. Nós somos Mardoqueus que adotam a próxima geração. Nós somos Mardoqueus que cuidam da próxima geração. Em nome de Jesus, eu creio que essa igreja estará cheia da nova geração, porque nós vamos cuidar de cada um deles. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Os líderes dos adolescentes não vão fazer isso sozinho. É preciso que a igreja se levante como alguém que cuida da nova geração, da próxima geração. E, meu amado, minha amada, que seja esse você. Um Mardoqueu que se levanta para cuidar das gerações futuras. Você tem muita coisa para agregar na vida desses jovens. Você tem muita coisa para agregar nas pessoas que estão vindo, que estão chegando. Talvez se a gente olhasse para a igreja hoje, das pessoas que estão atuando na igreja, eu estava comentando isso com a Hélida essa semana. Falei, Hélida, as coisas vão acontecendo, as gerações vão passando, e assim, às vezes eu fico vendo coisas acontecendo com as pessoas que antes éramos amiguinhos de igreja. E hoje os amiguinhos da igreja estão liderando pessoas. Porque a geração anterior nos preparou para isso, nos capacitou para isso. Mas, meu amado, minha amada, você não é uma velha geração, não. Você é uma geração ativa em nome de Jesus. Talvez você tenha preparado pessoas no passado e achado que o seu tempo acabou. Seu tempo só vai acabar quando o fio de prata se romper e você for para a glória. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego, prepare a próxima geração, e a próxima e a próxima. Faça isso, porque talvez Deus esteja querendo te levantar para isso, justamente para isso. Seja como Mardoqueu, cuide da próxima geração. A segunda atitude é: não aceite a sentença que tentam impor à sua família. Capítulo 4, verso 1 e 2 vai dizer que quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Quando Mardoqueu descobre o decreto de que todos os judeus seriam mortos, ele toma uma atitude. Ele veste pano de saco, ele vai para a cidade, pelas ruas da cidade chorando, e ele fica na porta do palácio. Ele toma uma atitude, ele não fica passivo diante da situação. Era um decreto que havia sido imposto para o seu povo. Assim como existem muitos decretos que são impostos sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. E eu listei alguns decretos aqui. E você pode listar os seus. Um deles é viver na dificuldade financeira. Parece que isso é um decreto na nossa vida. Viemos de uma família pobre, continuaremos numa família pobre. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Eu não estou pregando aqui prosperidade financeira através da palavra, não. O que eu estou dizendo é que você precisa lutar para sair dessa realidade de dificuldade financeira. Não estou falando de riqueza. Eu estou falando de ter o básico, de ter o mínimo de conforto na sua casa. E, meu amado, minha amada, eu acredito no trabalho duro. Eu acredito no suor. Eu não acredito em apostas, eu não acredito em mega-sena, eu não acredito em nada disso, eu acredito em trabalho. Trabalho duro. É isso que vai fazer com que a gente conquiste uma vida melhor.
Trabalhe. Para com esse negócio de campanha das 7 chaves, de campanha do óleo ungido. Isso é besteira, isso é heresia. Trabalhe. Que Jesus falou, eu trabalho porque meu pai trabalha até hoje. Trabalhe. A Bíblia vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Então trabalhe. Então não aceite esse destino na sua vida, de viver na dificuldade financeira. Um outro decreto, divórcio. Se não der certo, separa, não tem problema. Ninguém morre por causa disso. Não, quebra isso em nome de Jesus na sua casa. Eu venho de um contexto familiar em que, se não todos, quase todos os meus tios se divorciaram por parte de mãe. E eu tive muito problema em casar por conta disso, porque eu tinha medo disso acontecer comigo também. E isso é algo que na nossa casa é impensável. E tem que ser impensável também na sua. Amém? Crente não deve se divorciar. Agora, existem fatalidades que acontecem no meio do caminho. Talvez não seja sua culpa. Talvez o seu casamento tenha acabado não por escolha sua, por escolha do outro, ou por situações que aconteceram. Está na hora de você pedir perdão a Deus, porque divórcio é pecado. Deus vai te perdoar e vai te dar uma nova chance de construir uma nova família. Mas se isso não aconteceu, sustente o seu casamento. Agora é claro que existem situações como agressões, como traições, que aí não tem como. Eu jamais vou instruir alguém a manter um casamento onde exista agressão. Agora, tirando isso, olha, mantenha seu casamento firme. E se ele já terminou, se não há restauração, peça perdão a Deus, mas peça a Deus, Senhor, agora eu quero formar de novo uma família. Amado, você não é ilha, você não nasceu para ser sozinho. Peça para que Deus restaure a tua família. Peça para que Deus cause uma restauração profunda. Uma outra questão, pais que não são presentes. Eu sofri muito com isso, por não ter um pai presente. Em nome de Jesus, já resolvi isso na minha vida, mas levou anos para isso acontecer. Levou 30 anos para isso acontecer, para eu resolver esses problemas internos. Então, em nome de Jesus, quebra isso na sua casa. Se você não teve um pai presente, você vai ser um pai presente. E aqui eu estou falando de pai mesmo, porque geralmente a mãe é presente, é o pai que falta. Seja você um pai presente na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Quebra isso se isso aconteceu com você. Vícios em drogas e em álcool. A minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tem problema com álcool. E eu decidi isso na minha vida. Não é questão de se é pecado ou se não é pecado. A questão é isso não é para mim. Eu tenho histórico familiar. Então esse negócio não entra mais na minha casa. Esse negócio não tem concessão. Não tem uma gotinha. Não tem um cálicezinho. Não tem. Eu tenho histórico familiar. Então, é quebrar esse decreto que está na minha família. Sexualização precoce, quebra isso na sua casa. Esse negócio de que jovem é muito sexualizado, quebra isso em nome de Jesus. Quebra isso. Isso não precisa ser uma realidade, porque a gente vê que em Grande Cabuçu é assim. Mas isso não precisa ser na sua casa. Então preste atenção aqui nessa frase, guarda no teu coração. Quando um decreto se levanta contra a sua casa, não é hora de aceitar, é hora de clamar e se posicionar. Não aceita. Não aceita. Se o casamento está mal, não aceita a ideia do divórcio. Se existe problema financeiro, não aceita esse negócio. Acorda cedo e vai trabalhar. Busca uma nova fonte de renda. Peça para que Deus abra portas. Não aceite porque você não tem tempo, porque você está cansado, você não dá atenção para os seus filhos. Não aceita isso. Em nome de Jesus, declare na sua família que a sua família será abençoada em nome de Jesus. Não aceite. Mardoqueu não aceitou o decreto. Ele não podia fazer nada. Era um decreto real. Decretos reais não poderiam ser revogados. O próprio texto diz isso. Foi uma armação feita para exterminar os judeus. Mas ainda assim, diante do impossível, Mardoqueu ele se posicionou. Ele não se conformou com o decreto sobre a vida dele, sobre o seu povo, sobre a sua família. Alguns decretos, eles vêm da cultura. No Brasil é desse jeito. Dá-se um jeitinho para tudo. Não. No povo de Deus não se dá um jeitinho para tudo.
Não, no Brasil é assim mesmo, é tudo a base da mentira. Não, no povo de Deus não tem base da mentira. Eu não aceito esse decreto sobre a minha vida. Alguns vêm do ambiente. Cabuçu não tem jeito. Granjas Cabuçu é perdido, não tem jeito. Em nome de Jesus, esse lugar é uma terra abençoada. Amém. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor está plantada nesse lugar. E onde há a igreja do Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer. Agora, você amaldiçoa ou você abençoa o lugar que você mora? Quando chove, você abençoa ou amaldiçoa? Porque se você está amaldiçoando a sua terra, meu amado, como você quer que ela mude? Ore pelo lugar onde seus pés estão plantados. Alguns são de traumas geracionais, problemas familiares. Olha, não sei como que é a tua família, eu sei como que é a minha. E aí a minha família, não estou dizendo Hélida Miguel, que agora essa é a minha família, estou dizendo meu contexto familiar. Eu sei do meu, você sabe do seu. Agora, não aceite traumas geracionais na tua casa. Quebra ele em nome de Jesus. Eu falei aqui, até os meus 30 anos eu tinha traumas relacionados à minha relação com meu pai. Quebrei. Não tenho problema mais com isso, quebra o seu. Porque talvez, eu tenho certeza, e isso aí não é Deus falando comigo não, é questão de estatística. Talvez no seu coração, existam aqui pessoas que no seu coração têm algum problema, alguma pendência com pai e mãe. Está na hora de resolver. De novo, não é Deus falando comigo não. É tendência, é estrutural da nossa sociedade. Então resolva. Enquanto você não resolver, vai ser um trauma na tua vida, vai ser um problema na tua vida. Pode atrapalhar teu casamento, pode atrapalhar a criação dos seus filhos, pode atrapalhar um monte de coisa. Então, quebra isso em nome de Jesus. Quebra qualquer trauma geracional. E agora existem decretos que são do diabo. Não aceite que o diabo entre na sua casa para fazer arruaça na tua família. Coloca ele para fora. Coloca ele para fora. Faça essa oração, Senhor. Não deixe entrar nada na minha casa que seja para desestabilizar minha família, seja pessoas, seja espíritos do mal, que todos eles caiam por terra em nome de Jesus. E é no nome de Jesus que isso acontece. Amém? Amém. Mas existe um decreto. Esse decreto você tem que aceitar. É o decreto de Deus, eu vou ler para você. Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e o guardam os seus mandamentos. Existe uma bênção sobre a sua vida, existe uma bênção sobre a sua família, mas essa bênção está destinada àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então não aceite nenhum decreto do mal que está sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você é abençoado, a sua família é abençoada em nome de Jesus. Então não aceite. Declare que a bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua família. Mardoqueu ou Mordecai, em outra versão, tem o seu significado em uma origem babilônica, que significa Marduk. Marduk era um deus pagão da Babilônia. Mardoqueu teve a sua identidade como a identidade de um deus pagão. Mardoqueu estava na terra estrangeira, e até é bem provável que ele tenha talvez até nascido naquele lugar, ouvindo muito jovem, talvez criança. O nome de Mardoqueu era encravado na cultura da Babilônia, mas isso não tirou a sua identidade como judeu, isso não tirou a sua identidade como servo de Deus. Você e a sua família, elas podem até estar em um ambiente desfavorável, mas isso não pode mudar a identidade de Cristo em vocês. Não há ambiente desfavorável que possa mudar a identidade de um cristão, porque a identidade dele é de Cristo Jesus, ser semelhante a Cristo. Então não deixe que o ambiente molde a você e a sua família, porque vocês receberam a bênção do Senhor. Mardoqueu não aceitou o nome que estava sobre ele. Ele era do povo de Deus e ele lutou por isso.
quando ele descobriu que todos os judeus iriam ser exterminados, e parece uma afronta contra a Babilônia, aquele que tinha o nome referente ao seu Deus, foi aquele que se levantou contra esse império. Talvez Deus esteja querendo te levantar contra o império das trevas. E você precisa se levantar, não importa o seu contexto, não importa o ambiente que você está, o que importa é o que tem dentro de você, que é o Espírito Santo. Peça revestimento de poder, peça autoridade e lute contra o império das trevas. Seja como Mardoqueu. Mardoqueu, então, ele recebe a notícia, se veste de pano de saco. Esther descobre, preocupada com ele, manda roupas para Mardoqueu e Mardoqueu rejeita. Sabe por quê? Porque aquilo era intencional. Se não fosse intencional, ele não estava na porta do palácio. Ele queria que as pessoas vissem. Ele queria que Esther visse. Ele se levantou. Ele se posicionou contra aquela realidade, contra aquele decreto. Ele se colocou na brecha. Ele se colocou ali na linha de frente de batalha. Porque, meu amado, minha amada, quando vem um problema na nossa família, não adianta se esconder. Tem que ir para a linha de frente. Tem que pegar nas armas espirituais e ir para a linha de frente. Não adianta. Júnior pregou mais cedo sobre povos que se associaram a outros para enfrentar uma batalha e para se manterem vivos. Mas o povo de Deus se associava a uma única força, o Senhor. Seja você, seja sua família, assim como Mardoqueu não aceitou a realidade que estava sendo imposta para ele. E aí vem a terceira verdade e última: seja uma voz de coragem dentro da sua família. Capítulo 4, verso 12 e 14, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Lembre que Esther recebe a mensagem de Mardoqueu e diz: eu não posso fazer nada. E aí Mardoqueu, ele recebe essa resposta de Esther e manda dizer para ela: Esther, por que você está hesitando? Porque Esther, ela hesita num primeiro momento. E é por isso que eu digo que eu considero Mardoqueu talvez mais importante do que Esther nesse momento, no livro. Porque se não fosse por Mardoqueu, Esther não faria o que ela fez. Ela hesita, ela fala: não vou fazer de jeito nenhum. Eu estou tranquila. Eu sou rainha. Tem noção? Eu não vou me envolver nesse negócio. Se eu for fazer qualquer coisa, eu vou morrer. E aí, olha, quantos sonhos dos seus filhos estão sendo deixados de lado? Quantos sonhos os seus filhos vão deixar de viver porque eles acham que é arriscado demais ou que não tem capacidade? Hesitam, assim como Esther. E você está vendo isso e não está fazendo nada. Quantos sonhos os seus filhos estão deixando de lado pelo medo ou por acharem que não são capazes, e nós estamos olhando isso e não fazendo nada? Quando Mardoqueu olha para Esther e vê Esther hesitando, é como se ele estivesse dizendo: Esther, quanto tempo você acha que vai levar para descobrirem que você também é judia? O decreto está aí, até você vai morrer. Será que você não percebe o perigo? E é Deus falando para mim e para você essa noite: olhe para o seu filho e veja se ele não está abandonando sonhos. Veja se ele não está colocando debaixo do travesseiro alguns projetos. Nós vimos aqui, oramos por uma família. Quanto sacrifício Lucas tem feito? Quanto sacrifício essa família tem feito? Então, Verônica, tua preocupação, o Lucas está guardado em nome de Jesus. Então, seja você e o Ronaldo, continuem sendo pais que incentivam as decisões dos filhos. Olha, você não precisa concordar,
com a profissão que o seu filho está seguindo, você não precisa concordar com o casamento do seu filho, você não precisa concordar se ele está seguindo aquilo que ele acredita, e se aquilo que ele acredita é certo, encoraje ele. Não deixe que seu filho coloque debaixo do tapete sonhos e projetos. Meus amados, algumas portas só vão se abrir para os nossos filhos quando nós abrirmos os olhos deles primeiro. Talvez o que o seu filho precise para alavancar na vida é você abrir os olhos dele para alguma coisa. Então, seja como Mardoqueu. Mardoqueu trouxe para Esther uma visão além daquilo que ela almejava. Ele diz: Esther, você não está entendendo, você não está compreendendo. Você não foi chamada apenas para ser rainha, você foi chamada para salvar o seu povo. Ser rainha é consequência para que chegue ao papel principal que Deus tem para a sua vida. Olha, Mardoqueu, ele trouxe para Esther um senso de propósito, um senso de esperança, de realidade. Esther, tire o foco do trono, tire o foco da coroa, coloque o foco naquilo que Deus quer fazer através de você. Tire o foco do trabalho, tire o foco, às vezes até das suas tarefas na igreja, coloque o foco naquilo que Deus quer fazer através de você. Olhe para a próxima geração, olhe para os seus filhos e aponte o caminho do propósito. E olha essa frase aqui: o maior legado que você pode deixar não é uma herança, é referência. O seu filho pode até esquecer o que você falou, mas dificilmente esquecerá quem você foi. Muitas coisas que você fala com seu filho, ele vai esquecer, a maioria delas, mas ele jamais vai esquecer quem você foi se você for um pai ou uma mãe presente. Jamais. Traga um senso de propósito para a próxima geração. Olha, em nome de Jesus, nós precisamos levantar uma geração de Mardoqueus. Aqueles que cuidam, aquele que não aceita o decreto desfavorável, aquele que é uma voz de coragem dentro da sua casa. Quantas pessoas são uma voz de maldição dentro da casa, não é? Quantos pais e mães têm uma voz pessimista, têm uma voz de crítica apenas, têm uma voz de apontamento? Em nome de Jesus, seja você uma voz de coragem na sua casa e na igreja. Precisamos de pessoas que se levantem com voz de coragem na igreja, encorajando pessoas, encaminhando pessoas para o seu propósito. Seja você parte dessa geração de Mardoqueus. Cuide de alguém, adote alguém. Cuide da sua família como seu bem mais precioso. Em nome de Jesus, eu creio no fundo do meu coração, Deus nessa noite está levantando uma geração de Mardoqueus. Deus está nessa noite levantando uma geração de pessoas que vão cuidar da próxima geração. Não seja passivo diante disso, meu amado. Não seja negligente com essa palavra. Você tem algo para agregar à próxima geração. Você tem algo a agregar para os seus filhos. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. E nesse momento, nós vamos fazer uma oração especial pelos nossos filhos. Pede para alguém chamar as crianças para cá. Vá alguém lá atrás chamar as crianças. Em nome de Jesus, eu vou esperar as crianças chegarem aqui, nós vamos cantar uma música e logo depois nós vamos orar pelos nossos filhos, e é por isso que as crianças precisam estar aqui nesse momento. Então, desde já, coloque a vida do seu filho diante do Senhor. Enquanto nós cantamos uma parte da canção, nós vamos fazer então a oração pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. Talvez o seu filho não esteja aqui, ele esteja longe, coloque o nome dele no altar do Senhor. Se posicione como Mardoqueu se posicionou. E peça a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos.